A reflexoterapia podal, um assunto bem interessante, chega hoje ao nosso Saúde e Bem-Estar. Aliás, um conhecimento milenar que até hoje está sendo aplicado em benefício da tua saúde. Chegamos com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje para Brinca Park, um mundo de diversão que chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos, na Rua Armindo da Silva. Informações pelo WhatsApp 99955-6824. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos, multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Sports, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida assistência familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. E também Farmácias São João. Compre na loja, no site ou também no aplicativo. Hoje, a reflexoterapia podal é o nosso assunto e recebemos aqui a reflexoterapeuta, a Loeri Concato. Loeri, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes, a você, Jefferson. Agradeço pelo convite de estar participando com vocês aqui no programa Bem-Estar e Saúde. E, Loeri, hoje nós temos também esse assunto que chama a atenção por ser um conhecimento milenar, mas nós estamos em 2025 e até hoje se mantém muito atualizado. Fala um pouco para a gente a respeito, primeiro de tudo, o que é a reflexoterapia. Então, a reflexoterapia podal são estímulos em pontos específicos nos pés que correspondem a órgãos e sistema, aonde você vai tratar patologias, dores através de pontos, mas não é simplesmente ficar apertando qualquer ponto. Tem uma sequência conforme a tua queixa. Então, essa técnica hoje, ela está ganhando bastante espaço, porque não só trabalha a dor física, sim, a emocional, você entende o porquê daquela dor. Bem, muito interessante a gente, como falei, estar falando de um conhecimento milenar. E qual a origem dele? Explica um pouco para a gente, haja vista que a gente tem aí informações de termos até informações dessa prática, né, da reflexoterapia, até mesmo, por exemplo, demonstradas na pirâmide do Egito, por exemplo. Algo muito interessante isso, né? Isso. Tem pesquisas que dizem que ela tem mais de 5.000 anos, outras mais de 3.000 anos, mas quando foram descobertas as pirâmides egípcias, ela tinha gravuras já nas paredes de profissionais da saúde aplicando a reflexoterapia. Então, lá, é muito conhecida. Aqui no Brasil, ela tem mais ou menos uns 35 anos que ela está começando assim, a ganhar cada vez mais espaço e credibilidade. Bem, vamos falar também um pouquinho da origem dessa sua profissionalização nesta área. Já visto que a senhora está atuando aqui no município de Sarandi e tem aí já alguns anos já de formação e de experiência. Como é que entrou a reflexoterapia podal na sua vida? Então, eu sou massagista há 21 anos, massoterapeuta, e notava a necessidade de ter algo a mais para ajudar meus clientes. Então, eu queria uma técnica assim que abrangesse tudo isso. Pesquisando, encontrei na reflexoterapia em 2018, com o método Pés que Falam, uma escola muito bem conceituada, que hoje eles estão no Conselho Internacional da Reflexoterapia, o qual eu comecei com o básico para ajudar os meus. E ganhou minha paixão, né? Eu me encantei com a reflexoterapia e com os resultados que eu já tive desde a primeira aplicação com clientes e depois com os de casa. E daí eu fui para o profissional, fiz mentoria, fiz maestria. Daí o MEC reconhece hoje a reflexoterapia como uma profissão. E até a certificação internacional, que o rei Charles, no caso, ele foi acometido do câncer, encontrou na reflexoterapia bastante, que ajudou muito nos sintomas da quimioterapia. E ele abriu precedentes, e a gente fez as provas, tudo que precisava, e estamos aí com a certificação internacional. Loeri,
Falou agora há pouco, agora a respeito dessa questão, né, do que é a reflexoterapia, dando um contexto histórico também. Mas você aí de casa que está assistindo a gente, em algum momento já viu aquele mapinha dos pés, né? Aquilo ali é uma base para a gente entender o que é a reflexoterapia. Hoje a gente está falando de uma prática milenar que ela tem um estudo já mais aprofundado para ser a sua comprovação. Não é um achismo. E sim, é uma técnica já milenar, mas fala um pouquinho para a gente daquele mapinha que a gente, de algum momento na vida, já viu aquilo. Como é que funciona isso? Realmente, cada ponto daqueles representa um órgão, uma situação? Exatamente. Então, logo que eu comecei, eu também questionava como que vão saber que o estômago está naquele lugar, o intestino está naquele lugar. E daí entra uma parte que, inclusive, agora em janeiro, saiu o mapa límbico, do sistema límbico pela Inglaterra. Então, eles colocam o paciente numa ressonância e vão estimulando os pontos, e daí vai acendendo, e eles vão tendo a exatidão de onde é o ponto de cada órgão, de cada sistema. Mais uma comprovação, né, científica de um conhecimento milenar. Mas a gente está falando da reflexoterapia e para nós, para quem está ouvindo e assistindo a gente, como é que pode ser beneficiado? Haja vista que me parece que é algo bem amplo que pode ser aplicado em diferentes situações, não é? Sim. Primeiro, a reflexoterapia, ela pode ser aplicada em qualquer pessoa, em qualquer idade, com qualquer patologia. Ela nunca vai prejudicar. Quando a gente não consegue excelentes resultados, a gente tem ao menos um bem-estar, uma qualidade de vida. Então, ela pode ser usada no bebezinho recém-nascido, que foi o que aconteceu com a minha neta. Minha neta nasceu com asepsia neonatal e daí é bem perigoso. E a médica deu a medicação e eu com cotonete pegava o pezinho dela porque potencializa os tratamentos. Além de tudo isso, ele potencializa os tratamentos. Então, ele pode ser aplicado em qualquer patologia. E, assim, às vezes as pessoas perguntam por que a pessoa adoeceu do pulmão, vamos supor. Antes de instalar a enfermidade, há uma emoção ligada. Então, assim, saber qual é o órgão e a sua emoção ajuda muito para você tratar sintomas e doenças. Como, por exemplo, vamos dar exemplo, já que falei do pulmão. O pulmão é uma pessoa que não externa sentimentos e a tristeza está muito ali. Quando aquilo sai do controle, a pessoa remoe isso todos os dias. Primeiro começa com bronquites, depois vai para uma pneumonia. E quando isso sai realmente do controle, essa emoção que a pessoa não consegue administrar, ele pode levar a patologias mais graves. Então, o que a reflexoterapia traz? A gente traz consciência de qual é por exemplo, assim, tu não precisa saber da história da pessoa, ela não precisa se expor, mas eu preciso que ela entenda o que está se passando com ela. Então, ela sabendo que a emoção do pulmão é essa, ela vai trazer para a consciência o que gerou isso. E se vale a pena ela ficar batendo nessa tecla e adoecer mais, ou se ela pode ressignificar. Então, a gente, e daí, simplesmente apertar o ponto do pulmão resolve? Não. Tem todo para cada queixa, para cada patologia, para cada, vamos supor, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, é linkado, ele tem pontos do sistema nervoso, tem pontos do sistema endócrino, tem ponto do digestório, e depois, dependendo, claro, de cada queixa, porque a gente tem 10 sistemas, nós temos. Então, esse sistema, tudo você vai ver qual é a causa. Se eu trato a depressão, estimulo pontos da depressão de uma pessoa, é o mesmo que eu vou estimular para outra? Não, eu vou ver o que o pé dela me conta primeiro. Porque eu vou trabalhar todo o pé dela para mim saber quais os pontos que dói e eu vou entender o que está se passando com ela. Então, o que acontece com uma não acontece com a outra. Então, é assim que a gente trabalha. Interessante que a gente vê que a reflexoterapia, ela também, de alguma forma, tem
um acolhimento para o entendimento também do quadro da pessoa. Efetivamente, Loeli, como é que funciona o início de um tratamento, ou é assim chamado tratamento, ou como é que é essa questão, o início de tudo, né? Como é que a pessoa inicia lá? Porque a gente vê que você vai acessar pontos através do pé. Então, tu tem que ter um acolhimento para aquela pessoa se sentir bem. Tem aquela velha história, poxa, eu não gosto que toquem tanto em mim. Como é que funciona a primeiro atendimento desse paciente? Então, primeiro ele chegando no consultório, a gente faz a ficha de anamnese. Às vezes a pessoa tem várias coisas para tratar. Então, a gente vai ver o principal queixa dela. Então, aí a gente conversa, se explica tudo como funciona. Aí entra aquela parte que eu olho para o pé. Que daí, pelo pé, eu sei como eu vou me portar com ela. Porque conforme a personalidade dela, tem aquela que gosta que a gente faz um acolhimento maior, um rodeio maior. E tem aquela que quer que você seja direta. Isso tudo o pé já vai me mostrar. Então, assim, tamanho de unha, direção dos dedos, tamanho dos dedos, tudo isso me fala como eu vou me comunicar com ela. E daí, eu vou para os estímulos do pé. Eu trabalho também com música terapia e com filme terapia, que a gente indica, metáforas, que é tudo para quê? Eu quero fazer você entender o que está se passando contigo sem que você me conte a tua vida, sabe? Então, é nesse sentido, e a gente começa conversando, perguntas, que ela não precisa me responder. Mas eu jogo perguntas para que ela analise o que está se passando, o que possa estar se passando com ela. Aliás, essas práticas diferenciadas, elas foram incluídas ao longo dos anos no próprio sistema de saúde, né? A gente vê hoje a auriculoterapia, massagem e a própria reflexoterapia sendo incluídas como práticas complementares, né? Diante dessa sua experiência, é bom a gente falar a respeito disso, né, Loeri? Ele vai complementar diferentes tratamentos médicos e também diferentes situações, né? Exatamente. Por exemplo, assim, toda vez que eu vou tratar uma dor, eu quero exames, sabe? A pessoa precisa trazer, eu preciso saber com que eu estou lidando. Porque aonde que a reflexoterapia não atua? Aonde não existe o órgão, aonde tem rompimento, vamos supor, um tendão rompido, eu não vou ter comunicação. Então, assim, e hoje, como você falou, que no SUS, principalmente, está sendo utilizado em várias regiões do Brasil, já é utilizada a reflexoterapia dentro do sistema. Tem uma meta em Sorocaba, com a escola onde eu atuo, de um dia possível nós colocar um hospital de reflexoterapia, porque os resultados, assim, eles são maravilhosos. E falando sobre resultados, a senhora mesmo citou, né, que teve essa experiência de colocar em prática a reflexoterapia com a sua netinha. É netinha, Isso, né? isso. Agora me vem à mente essa questão, a aplicação de diferentes idades. Como é que funciona isso? Tudo depende do que ela está sentindo ou está adoecida, né? Então, assim, você chega no meu consultório, vou fazer uma análise. Você tem o diabetes, no caso. Daí eu vou trabalhar os pontos para acalmar essa diabetes, para baixar esse nível, para você entender o que está gerando isso, né? Então, independente, às vezes tem crianças que vêm com diabetes, sabe? Aí, às vezes, entra o tratamento com os pais, sabe? Que não é só a criança. Aí, porque daí é por causa da parte emocional. Então, assim, independentes idades, ela pode ser aplicada, não tem restrição nenhuma. Interessante essa questão, porque a gente hoje tem aí uma prática, repito, né, milenar, comprovada, que pode auxiliar diferentes quadros e diferentes idades também. Mas, Loeri, também uma questão que me veio à mente hoje, a senhora não me passou despercebido uma fala sua falando a respeito do perfil de cada pessoa através do entendimento do próprio pé. Isso, então, é possível? É possível. Teve a enfermeira Eunice, uma alemã, ela desenvolveu a técnica, aperfeiçoou a técnica e ela fez o mapa. E depois Henry pegou e começou a perceber assim, que todas as pessoas que têm o segundo dedo maior que o hálux, que é o dedão,
Todas elas têm o mesmo tipo de comportamento. As que têm os dedos caídos em escadinha, todas têm o mesmo tipo de comportamento. E 8% da população tem o hálux, o segundo e o terceiro dedo do mesmo tamanho, tem o mesmo tipo de comportamento. O que isso significa? Personalidade. Todas as pessoas que têm o pé igual, elas têm o mesmo tipo de personalidade. Para que serve? Isso não é adivinhação, gente, é estudo. Para que serve eu saber da minha personalidade, do tipo do meu pé? Aí eu entendo por que eu penso daquele jeito, por que eu ajo daquele jeito. Aí eu entendendo isso, eu moldo, porque personalidade você não muda, você molda. Então, a partir do momento que tu tem esse conhecimento, tá, então eu sou assim, eu quero mudar algumas coisas que para mim não sofrer e não fazer os demais à minha volta sofrer. Então, eu entendendo isso, eu vou me puxando. Por quê? Para você mudar uma mentalidade, é que nem o físico. Se você quer mudar o teu físico, você vai ter que fazer uma memória para que ele vá moldando. E assim, na parte emocional, ou essa da personalidade, quando você quer fazer mudanças, você tem que, diariamente, você tem que se puxar. É musculação mental. Daqui a pouco você levanta e diz assim, hoje eu vou pôr isso em prática e vou ser assim, vou mudar, vou ressignificar coisas. E daqui a pouco, 10 horas da manhã, a velha loiria aparece. Daí você tem que te puxar de novo, aí você vai fazendo a mudança a melhoria da personalidade. Uhum. Loiri, nós falamos um pouquinho sobre a origem, sobre a aplicação, sobre a percepção do que é a reflexoterapia, mas agora indo realmente para a parte prática. Como é que funciona uma terapia? Qual é a duração, por exemplo, desta prática para a pessoa que está necessitando? Existe Como é que é feito essa avaliação da sua parte como profissional do que aquela pessoa está precisando? Como é que é feito? São sessões? Como é que é isso? Explica um pouco para a gente. Então, a duração da sessão ela é 50 minutos. Isso varia muito de paciente para paciente também. Então, a gente pega e faz a avaliação através de como eu vou me comunicar com ela. Ela se queixou, teve uma queixa principal, eu vou lá no pé e vou ver quais os pontos que estão doendo, quais os órgãos que estão doendo. Ali, ele vai me contar uma história. Então, através desses pontos que eu estou estimulando, porque a gente primeiro abre a parte da coluna vertebral, que é onde a comunicação do cérebro com o corpo, porque você viu que pessoas que têm depressão, elas andam assim, a comunicação fica rompida. Então, trabalhando através da coluna primeiro, então eu abri essa comunicação e depois eu vou pegar os pontos e vou entender, às vezes a queixa dela foi só dor no ombro, mas lá eu vi que o pâncreas está doendo, o fígado está doendo. Então, isso tudo faz com que eu trabalhe aqueles órgãos para atingir o objetivo de ajudar você na dor no ombro. Então, as sessões são... Tem pessoas que com 4 sessões, uma dor tu tira. Agora, tem outras que elas respondem mais devagar. Tem, por exemplo, se tu vai tratar uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, você precisa mais sessões, né? Você precisa trabalhar com ela. Então, tem filmes que a gente indica para assistirem, para nós trabalhar na sessão, ao mesmo tempo que faz os estímulos no pé, vai falar sobre com quem ela se identificou e tal. É bem bacana isso, justamente para ela não contar a história dela, né? Daí tem essa parte que às vezes demora um pouquinho mais, mas o tratamento... eu quero fazer sempre. Pode. Ela pode ser uma vez por semana. Em casos urgentes, ela pode ser aplicada em 4 dias. Menos de 4 dias, o efeito é o mesmo. Tá? Agora, tem um caso de AVC. AVC que aconteceu agora. Se eu pegar todos os dias e estimular a parte cerebral, eu tenho um melhor resultado. Então, há casos e casos. Interessante essa sua fala agora sobre a questão envolvendo o AVC, algo tão complicado de ser tratado na medicina, né? Exato. E que tem uma complementação através da reflexoterapia. Mas ao longo desses anos de experiência, Loiri, a gente, sem dúvida alguma, você tem várias histórias
de pessoas que tiveram esse benefício, mas me parece que é algo muito intimista. Você tem uma proximidade com essas pessoas, né? Você acaba, de alguma forma, fazendo parte da vida delas, né? Não deixa de ser uma responsabilidade, mas algo muito positivo para você também, não é? Sim, sim. A gente procura, assim, nunca se envolver muito emocionalmente, porque as pessoas tendem a se apegar muito a você quando você dá os resultados. Então, que nem, principalmente, eu tive um caso de síndrome do pânico, no caso. A moça sofria muito tempo com a síndrome do pânico. Tinha limitações na vida dela. E daqui a pouco ela conseguiu tomar a vida dela, fluir a vida dela. E ela se aproximou muito, só que a gente tem que cuidar, porque o terapeuta, ele pode ser próximo, mas ele não pode ser tão... Porque já não é uma coisa de amigo, é terapia, né? Uhum. Bem interessante essa questão, porque a gente vê que realmente é uma prática bem interessante e que traz benefícios diferentes para a nossa saúde. Mas Loeri também trazendo um conhecimento para a nossa audiência sobre a ambientação. Como é que é o ambiente que é realizada essa reflexoterapia? Quando a gente fala em mexer nos pés, a gente já lembra uma maca. Você utiliza isso? Como é que é feito isso? Explica essa ambientação para a gente. Então, eu tenho meu consultório e pode ser usado as cadeiras de reflexoterapia, mas eu uso maca, tá? Eu tenho uma maca que ela, inclusive, se a pessoa preferir ficar mais sentada, ela pode, porque às vezes elas querem, né, ter mais contato visual. E daí ali tem todo o conforto, né, para a maca segura, conforto por causa que 50 minutos na mesma posição, né? E a gente vai trabalhando os pontos dos pés ali, conversando, e o ambiente, ele tem assim, reservado, né? Que às vezes as pessoas ficam assim inseguras que na sala do lado possam estar ouvindo o que elas estão falando. Então, a gente tem isso hoje. O meu consultório, eu sou sozinha, né? Então, são vários benefícios que a gente está falando hoje sobre a reflexoterapia podal. E, Loeri, queremos agradecer mais uma vez a sua participação. É algo muito interessante a gente saber que um conhecimento milenar está sendo colocado em prática em 2025 aqui em Sarandi, e como a própria Loeri falou, olha, até com estudos recentes, reforçando algo que é um conhecimento que já está há muito tempo aí sendo colocado em prática. Loeri, muito obrigado por atender o nosso convite e falar um pouco para a nossa audiência. Eu que agradeço por estar aqui, por vocês confiarem no meu trabalho. Que bom, e com certeza você que está ouvindo a gente tem essa prática à disposição aqui no município de Sarandi com a Loeri Concato, que a gente conversou hoje no Saúde e Bem-Estar. Para Brinca Park, um mundo de diversões que chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos, multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Sports, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida assistência familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. E Farmácia São João, compre na loja, no site ou também no aplicativo. Esse foi o Saúde e Bem-Estar de hoje.